Queridos membros da família de fé ao redor do mundo, prazer em conhecê-los. Sou o apresentador de hoje, o instrutor da Igreja de Jesus Shincheonji, Chung Dae-sung. Como estão vocês? Obrigado a todos os pastores e santos que participaram do precioso seminário de Apocalipse de hoje. Espero que esse seja um momento em que você possa colocar a palavra testificada hoje em seus corações e renascer como crentes preciosos, reconhecidos por Deus. Primeiro, vamos orar a nosso Deus Pai. Santo e verdadeiro Deus Pai, agradecemos sinceramente por cumprir todas as promessas da Bíblia, testificando para nós que o Senhor está vivo e trabalhando. Agradecemos sinceramente por nos dar esse entendimento. Hoje, queremos iniciar o seminário do testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, que Senhor e Jesus prometeram e cumpriram. Então, Deus Pai, por favor, receba glória e dê graça infinita e iluminação a todos os pastores e santos que participaram desse evento. Deus Pai, oramos sinceramente para que o Senhor esteja conosco nesse momento e também com o instrutor que testificará as suas palavras. Esperamos sinceramente que o Senhor nos preencha abundantemente com a graça e amor. Tudo isso oramos em nome de Jesus. Amém. Continuando desde a última vez em Apocalipse 4 e 5, hoje teremos tempo para aprender as palavras de Apocalipse 6. Agora, vamos apresentar o instrutor. O capítulo 6 de hoje será ensinado por Lee Jae-sung, que é apontado como chefe da tribo de Tomé da Igreja de Jesus Shincheonji. Vamos receber o chefe da tribo de Tomé, Lee Jae-sung, com uma grande salva de palmas. Olá, tudo bem? Prazer em conhecê-los, pastores e santos que amam a Deus e Jesus em todo o mundo. Eu sou Lee Jae-sung, o líder da tribo de Tomé, escolhido em nome de Tomé, um dos discípulos de Jesus. Mais uma vez, saudações. A razão pela qual sou capaz de ficar aqui é que participei do seminário de Apocalipse que explicava dos capítulos 1 a 22, que foi dado pelo pastor prometido, o presidente do Shincheonji. Era um seminário de 5 dias e ouvi ele explicar tudo do primeiro ao último versículo dos 22 capítulos, sem obstrução em nenhum ponto. Quando ouvi, fiquei muito surpreso. Ouvi que o Apocalipse era um livro que ninguém foi capaz de explicar integralmente e que não poderia ser examinado em profundidade. Eu não tinha visto ou ouvido algo como isso. No entanto, durante o seminário de 5 dias, ele explicou todo o conteúdo sem perder um único versículo. E eu estava ouvindo, repleto de graça e alegria. Ele disse que o mundo das trevas passaria e o mundo governado por Deus maravilhoso estava por chegar. E pensei, Deus não estava reinando até agora? No mundo governado por Deus, não há morte, tristeza ou dor. No entanto, o mundo onde vivemos está cheio de choro, luto, guerras e dores, porque Satanás, o diabo, enganou todas as nações e está governando. Fiquei profundamente comovido ao ouvir que coisas boas acontecerão quando a obra do Deus verdadeiro aparecer, quando o Apocalipse for cumprido. Comecei a examinar e verifiquei um por um. Essa palavra era tão correta que decidi compartilhar com vocês a palavra que aprendi por meio do pastor prometido.
Hoje vou falar sobre o conteúdo do Apocalipse capítulo 6. Eu testemunho sobre a profecia e cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Hoje, vou falar sobre o conteúdo do capítulo 6. Apocalipse 6 tem 17 versículos, e título do capítulo 6 será O julgamento do sol, da lua e das estrelas escolhidas que traíram. Se você entender e lembrar esse título, conhecerá todo o capítulo 6 rapidamente. Se eu resumir o capítulo 6, seria quando é feito o julgamento. Esse julgamento ocorre depois que Jesus toma o livro selado com 7 selos na mão direita de Deus em Apocalipse 5. E o julgamento acontece quando Jesus quebra os selos. Quem luta? Quem julga? Jesus, que veio em corpo espiritual. Ele julgará por meio dos 4 seres viventes, que são arcanjos do exército celestial, no capítulo 4. Quem são e onde estão os que recebem o julgamento? Não é importante isso? Se as pessoas não souberem quem recebe o julgamento, então haverá mau entendimento do capítulo 6, pensando que é uma praga do mundo inteiro. Mas isso não é assim, não. Porque a evidência de quem viu e ouviu é verdadeira. Você deve saber que os julgados são os pastores e santos dos 7 candelabros de ouro que traíram em Apocalipse 2, 3 e 13. Por que eles receberam o julgamento? Como explicado em Apocalipse 2 e 3, Jesus enviou as cartas por meio de João, mas os mensageiros das 7 igrejas não se arrependeram mesmo depois de receber as cartas. Portanto, eles receberam o julgamento por meio da ira de Deus e do Cordeiro. Quando chegou esse momento, o conteúdo que foi gravado apareceu como uma realidade. Isso aconteceu em um local nessa terra, no Templo do Tabernáculo, que foi fundada em Hwacheon, Coreia do Sul, em 1966. Não era uma igreja tradicional. Ela apareceu quando o Apocalipse foi cumprido nessa terra. Jesus, que veio em corpo espiritual, escolheu 7 pessoas nessas terras e começou a obra dos candelabros de ouro que iluminava as trevas. Nesse momento, os mensageiros das 7 igrejas tomam o caminho da corrupção. Então, Jesus os deixa e eles caem da mão direita de Jesus. Por meio de tais eventos, os destruidores, os nicolaítas, entram e começam seu trabalho de destruição. Durante esse tempo, porque isso não é um bom evento, Jesus escolhe uma pessoa. Ele escolhe um pastor e revela a ele todas essas coisas. Ele até mesmo revela os segredos e o instrui a enviar a carta de arrependimento lá. Mesmo depois de receber a carta de arrependimento, porque não se arrependeram, eles foram julgados no fim. Agora, vou explicar lendo o primeiro e segundo versículo. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Se você olhar para o primeiro versículo aqui, diz: Olhei. Todo o livro de Apocalipse foi registrado pelo apóstolo João, depois de ver a visão. O que foi gravado foi transmitido até hoje. Quando a realidade é cumprida, você deve primeiro saber que a figura que vê e ouve o evento de todo esse livro é o novo João.
Em outras palavras, você deve saber que as entidades reais são testificadas a esse mundo por meio do pastor prometido pelo Jesus, que viu e ouviu tudo. Vamos agora examinar, um por um, os eventos de quando o primeiro selo é aberto. Primeiro, vamos entender o significado de ser selado com 7 selos. Claro, vocês já ouviram a explicação em Apocalipse 5, mas, para explicar mais uma vez, o rolo selado com 7 selos é o livro do Apocalipse, que foi escondido em parábolas até o tempo do cumprimento do Apocalipse. Esse livro do Apocalipse foi selado com 7 selos. E esse rolo foi escrito pelo próprio Deus, e ele o selou com 7 selos. Portanto, não há ninguém no céu ou na terra que possa abri-lo ou lê-lo. Portanto, 2000 anos de vida de fé se passaram, mas não havia ninguém que pudesse testificar adequadamente o conteúdo desse Apocalipse, porque Deus mesmo o gravou, Ele próprio o selou com 7 selos. Assim, ninguém podia saber. No entanto, a razão pela qual nós podemos saber é porque Jesus abriu os selos um por um, exatamente como está escrito. Porque ele os abre, é porque ele venceu. Ele abre os 7 selos, um por um. Portanto, podemos saber que quem abre os 7 selos é Jesus. Agora, o que significa abrir os selos? É Jesus abrir e revelar as palavras desse livro do Apocalipse, que Deus escondeu por parábolas. O apóstolo João viu isso em uma visão e registrou. Mas, no momento do cumprimento, o novo João, o pastor prometido, ele vê e testifica o evento real. Cada vez que o selo é rompido, as entidades reais do que foi escrito aparecem uma a uma. Os 7 selos desse livro são todos abertos em Apocalipse 8. Portanto, é chamado de revelação de Jesus Cristo, porque todos os selos foram abertos para as mãos de Jesus. Você deve saber que o único que viu e ouviu isso é o novo João, o pastor prometido no momento do cumprimento. 4 seres viventes aparecem quando o selo é aberto. E você pode entender que esses 4 seres viventes são os 4 arcanjos em Apocalipse 4. Esses 4 arcanjos são os comandantes do exército celestial que governam o exército celestial. Está escrito em Zacarias 6, 1 a 5, que a primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda, cavalos pretos, a terceira, cavalos brancos e a quarta, cavalos malhados. A razão pela qual lemos Zacarias ao lado desse conteúdo é que em Apocalipse 6, toda vez que o selo é aberto, eventos semelhantes acontecem. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Então, você deve entender que não é um cavalo, mas cavalos. Por favor, entenda que esses 4 carruagens, 4 ventos, 4 seres viventes e 4 arcanjos são o exército celestial. Há um arcanjo que conduz essa tropa celestial. Pelo comando de quem este arcanjo trabalha? Pelo comando de Jesus. As diferentes cores desses cavalos mostram que cada um deles tem funções diferentes. Vamos dar uma olhada no significado do cavalo branco, seu cavaleiro e o arco que aparece quando o primeiro selo é aberto. Quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, isso significa que Jesus removeu o selo, certo? Quando abria o selo, um dos seres viventes dizia: venha. Olhei, estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Aqui, o João deve ser registrado isso, porque ele realmente viu em sua visão coisas como um cavalo branco, seu cavaleiro e um arco, não é? E quando essas palavras são cumpridas, esse cavaleiro aparece como Jesus em sua forma espiritual.
Se você ler Apocalipse 19:11 ou 19:16, verá que Jesus cavalgava um cavalo branco, veste manto manchado de sangue. Está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua coxa. Este Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Jesus, o Cordeiro. Então, qual é a posição desse cavalo? Entenda que esse cavalo é uma carne. Quando o julgamento ocorre, esse espírito usa a carne para realizar o julgamento. É a obra de julgar o tabernáculo do povo escolhido que traiu. Então, o que é esse arco? Esse arco é a palavra de julgamento. Este arco é a palavra de julgamento. E vamos dar uma olhada no significado do arco, que é o instrumento usado para julgar. Está escrito em Abacuque 3, 8 e 9, que Deus cavalgou em um cavalo e atirou flechas. Então, esse conteúdo diz respeito a Deus realizar o julgamento usando os espíritos, exército celestial, com sua palavra para aqueles que não aceitaram sua palavra, mas foram rebeldes. Em Lamentações 2, 3 a 6, a referência sobre arcos diz como um inimigo preparou o seu arco e derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. Quando este arco aparece em visão, parece como um arco, mas quando é revelado na realidade, torna-se a palavra de julgamento. Quando você lê João 12, 48, não é isso que Jesus falou? Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. As cartas que o mensageiro das 7 igrejas em Apocalipse 12 e 3 receberam não eram simplesmente cartas de João. Elas eram cartas de Jesus. João entregou as palavras de Jesus. O novo João foi quem realmente os entregou. Então, a rejeição dessas cartas é o mesmo que rejeitar as palavras de Jesus. Portanto, no final, eles serão julgados por essas palavras. Assim, você pode entender o arco como a palavra de julgamento. Agora, onde ele atira esse arco? Como eu disse antes, ele atirará aqui no tabernáculo do povo eleito que traiu. Como vimos anteriormente em Lamentações 2, 1 a 4, a ira de Deus será derramada sobre a tenda da cidade de Sião. Por quê? É porque eles traíram. A razão pela qual ele atira o arco é que os pastores e santos do templo do tabernáculo traíram a Jesus e se tornaram um com a família de Satanás. É por isso que ele os atira com o arco. Anteriormente, em Apocalipse 2, 14 a 15, ele exortou os pastores e santos das 7 igrejas a se arrependerem por terem tornado um com os nicolaítas, comendo sacrifício aos ídolos e cometendo imoralidade sexual. Ele disse, arrependam-se, porque isso é errado, mas porque eles não aceitaram, eles são julgados como resultado. Em Isaías 2, 6 está escrito, Deus abandonou o teu povo, os descendentes de Jacó. Se eles foram escolhidos, eles podem ser abandonados também, não é? Sem a escolha, não pode haver abandono. Portanto, a razão pela qual o Senhor abandonou a família de Jacó foi porque eles fizeram uma aliança com os gentios. É por isso que foram abandonados. O significado do vencedor determinado a vencer pode ser entendido assim como Jesus venceu na primeira vinda, ele vai vencer o Satanás, o diabo, novamente na segunda vinda, no tempo do cumprimento de Apocalipse. Para isso, você pode consultar as palavras escritas em João 16, 33. Agora, vamos ler sobre a remoção do segundo selo. Vamos ler.
Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra, fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Agora, vamos dar uma olhada no evento da remoção do segundo selo. Quem remove o segundo selo? É Jesus, o cordeiro. Aparece um cavalo vermelho, seu cavaleiro e uma grande espada. O cavalo vermelho, o cavaleiro e a grande espada aparecem aqui para tirar a paz da terra. Essas coisas foram registradas porque o cavalo vermelho, o cavaleiro e a grande espada foram vistos em visão. No entanto, espero que você entenda que quando isso se cumpre na realidade, esses cavaleiros aparecem como espíritos, e esses espíritos usam a carne nessa terra para realizar essas obras. Esses espíritos são muitos espíritos, como os de exército celestial, e esses espíritos também usam a carne para trabalhar. A grande espada é a palavra de julgamento. Esta grande espada não é uma grande espada na realidade, mas é uma grande espada em visão. Esta grande espada é a espada usada para fazer guerras, lutas, não é? O significado dessa grande espada, quando é revelada na realidade, é como um instrumento usado para o julgamento. Quando essas pessoas forem exortadas a se arrependerem, eles não se arrependeram. A respeito disso, Jesus disse em Apocalipse 2:16, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, se é a espada da boca, ela representa a palavra de julgamento que sai da boca. Não está escrito em Efésios 6:17 que a espada do Espírito era a palavra de Deus também? Porque nossa luta não é uma luta contra carne e sangue, mas é uma luta contra os dominadores das trevas, contra os espíritos malignos. Para enfrentar efetivamente os truques do diabo, devemos vestir a armadura de Deus, palavra de Deus e a palavra do Espírito Santo. Na Bíblia, e particularmente nesse capítulo 6 de Apocalipse, esses cavalos e armas que aparecem, toda vez que um selo é aberto, não são armas que matam pessoas nas guerras no mundo físico, mas são usadas como instrumento de julgamento. Falando da realidade da terra da qual essa paz foi tirada, isso não significa que a paz de toda a terra foi tirada. As pessoas entendem isso mal, imaginam se isso não seria a guerra mundial, que deveria ocorrer quando o selo é removido. No entanto, a realidade dessa terra da qual a paz será tirada é o povo escolhido do tabernáculo que começou no espírito, mas voltou à carne e traiu. Jesus disse em Mateus capítulo 10, 34, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E se você olhar para as palavras de Jesus em Mateus 5, está escrito, bem-aventurados os pacificadores. Então, uma hora ele diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mas, no capítulo 10, ele diz que não veio para trazer paz. Então, o que significa isso? Essa paz significa que devemos ter paz com Deus, mas o tabernáculo do povo eleito que traiu, naquele tempo estava cometendo atos malignos depois de dar as mãos aos nicolaítas, os malignos. Por isso ele disse, vim trazer espada, julgamento. 2000 anos atrás, João Batista fez o trabalho do candelabro brilhar por um certo tempo, mas ele escureceu. Tudo se transformou em trevas e ele que tinha o dever de iluminar as trevas, entrou nas trevas. Porque ele se tornou um com as trevas, Jesus veio como a luz e disse que isso não era certo, que ele não veio para trazer a paz, mas veio trazer a espada. Esse foi o julgamento.
O significado de tirar a paz e fazer eles matar um ao outro, e fazer os membros da congregação do tabernáculo que traíram, cair em tentação e se odiar, entregar aos nicolaítas, os destruidores, matar espíritos uns aos outros. Eles não estavam realmente matando ninguém em carne. Portanto, toda vez que um selo é aberto desse livro de Apocalipse, o julgamento ocorre pelo cavalo, seu cavaleiro e a arma. Não se trata da morte de uma grande população humana, mas do julgamento espiritual desse povo escolhido do tabernáculo que traiu. Espero que você possa entender isso. Não são os eventos de Mateus 24:10 e Mateus 24 que ocorrerão na época da segunda vinda do Senhor. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Além disso, outros eventos horrendos são mostrados em Mateus 10:21, onde o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seu pai e os matarão. Você deve saber que esses são eventos espirituais que acontecem como povo escolhido que traiu. Portanto, saiba que a cena do incidente onde os selos são abertos é esse templo tabernáculo. Porque havia coisas que foram vistas e ouvidas, elas foram testificadas. Agora, vamos ler a remoção do terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser dizer: venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Aqui há conteúdo sobre um cavalo preto, um cavaleiro, e uma balança em sua mão, que aparece quando o terceiro selo é aberto. Da mesma forma aqui, essa cena do cavaleiro, de um cavalo preto aparecendo com uma balança na mão, foi vista em uma visão, e é por isso que ele escreveu. Mas quando o evento real ocorre, esse cavaleiro se refere a um espírito, e o cavalo refere a pessoa na terra. Então, isso significa que o espírito trabalha através das pessoas. E essa balança não é uma balança literal, mas a palavra de Deus que pesa a fé e ações. Vamos entender o significado dessa balança, uma ferramenta de julgamento. Quando julgar esse mundo, não é como se estivéssemos lutando em uma guerra com balanças reais, não é? Você certamente pode saber que este é um evento espiritual por meio dessa ferramenta de julgamento. Se você olhar Provérbios 24:12, verá uma expressão que diz: Deus pesa os corações. Como você poderia pesar seu coração em uma balança? Como você pode determinar se o coração de alguém é digno aos olhos de Deus ou não? Como? Vendo se uma pessoa mantém a palavra e a põe em prática ou desobedece. Portanto, essa balança que pesa o coração, essa balança significa a palavra de Deus. 1 Samuel 2:3 também diz que Deus julga os atos dos homens. Se é ou não é aceitável a Deus, depende se estão fazendo de acordo com essa palavra ou não. Então, seus atos são pesados por meio dessa palavra de Deus. Além disso, se você der uma olhada no conteúdo do Daniel capítulo 5, fala sobre o rei Belsazar. Um dedo começa a escrever na parede e escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ninguém sabia o que significava. No entanto, apenas Daniel, a quem Deus escolheu, revelava o significado. E a palavra Tekel significava que o rei foi pesado na balança e foi achado em falta. Isso não significa que o rei tinha que pesar tal quilo para poder governar a nação, certo? Portanto, esse rei ter sido achado em falta na balança de Deus significa que ele foi mostrado em falta diante das palavras de Deus. Assim como você precisa entender que essa balança é a palavra de Deus, que pesa fé e ações. Agora, aqui está escrito 1/4 de trigo por 1 denário e 3/4 de cevada por 1 denário.
Isso significa que a semente da fé é poupada pelas palavras imutáveis de Jesus nesse tempo de julgamento. Deixe-me explicar um pouco mais sobre isso. Quando se trata de uma balança, tem que haver um peso, um pêndulo, que mostra o padrão. Portanto, essa pessoa digna por um denário, tanto quanto 3 pessoas dignas por um denário, está dizendo que quando a carta de arrependimento foi enviada ao tabernáculo dos 7 candelabros de ouro que traíram, haviam nela pessoas dignas, assim como em Apocalipse 3, 4 a 5, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Eles são pessoas exemplares na fé, visto em Apocalipse 3, 4 e 5. Mesmo depois de ter sido exortado a se arrepender e se tornar como essas pessoas, não houve tal arrependimento assim. O julgamento agora ocorre. Foram pesadas para ver se havia alguém digno dessas palavras, e só havia 1 quarto de trigo e 3 quartos de cevada. Os que não sujaram as vestes, vestido de branco, ninguém mais. Este é o trabalho de poupar um pouco. Em Isaías 1, 8 a 9 está escrito: se não tivesse poupado alguns, já estaria como Sodoma e Gomorra. Havia julgamento no passado, no tempo de Noé e Ló também. Então, não haveria julgamento no tempo de Apocalipse também? Assim como na época de Noé, apenas a família de Noé puderam entrar na arca porque eles eram dignos, e somente aqueles que mantiveram a palavra e fugiram da cidade foram capazes de sobreviver na época do julgamento de Sodoma e Gomorra, é dito que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Então, podemos saber que mesmo nesse tempo do julgamento, algumas sementes serão poupadas. Eles, poucas sementes que sobraram, farão grandes obras mais tarde. Vou continuar sobre isso mais tarde. Mas aqui diz para não danificar o azeite e o vinho. Quando olhamos para o conteúdo de Apocalipse 11, 3 e 4, há 2 testemunhas e são apresentados como 2 oliveiras. Eles também são apresentados como 2 candelabros. Visto que o que sai de uma oliveira é azeite. A palavra que testemunha sobre o que viu e ouviu se torna azeite. Por isso, diz para não danificá-lo. Além disso, em relação, não danifique o vinho, assim como as uvas vêm da videira e o vinho das uvas, então, nessa lógica, Jesus é a videira verdadeira. E as palavras de Jesus se tornam o vinho. Agora, para dar mais uma explicação aqui, se você pensar em Apocalipse 1, 2, é dito que João deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, ou seja, tudo o que ele viu. Então, esse testemunho de Jesus Cristo são as palavras de Jesus. Tudo o que ele viu são os eventos reais que foram vistos e ouvidos, não é? Quando se diz para não danificar esse azeite e vinho, isso significa para não prejudicar aqueles que têm as palavras de testemunho e as palavras de Jesus. Agora, vamos ler os versículos 7 e 8 e descobrir o que acontece quando o 4º selo é quebrado. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz dos 4 seres viventes dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Aqui aparece o conteúdo sobre um cavalo amarelo, seu cavaleiro, e o nome do cavaleiro era a morte. E diz que eles matam pelos animais selvagens da terra. Vamos ver um por um. Aqui aparece um cavalo amarelo e seu cavaleiro. E como mencionei antes, esses cavaleiros representam espíritos, mas a razão de chamar o cavaleiro a morte
significa que ele recebeu o dever de matar, o dever. Portanto, esses cavaleiros representam espíritos, e esses cavalos, as carnes que estão na terra. Esse conteúdo mostra que o espírito usa a carne para trabalhar. Em Apocalipse 13, 11, existe uma besta que sai do mar, mas também existe uma besta que sai da terra. Essa entidade é usada para julgar. Isso significa que essa besta da terra é o destruidor. Então, onde esse destruidor destrói? Jesus escolheu 7 e fez o trabalho dos candelabros de ouro para iluminar as trevas. Mas esse destruidor pisoteou e destruiu esse lugar. A verdadeira entidade da besta da terra é o destruidor que pertence ao Hades. Esta entidade é aquele que pisará o tabernáculo dos 7 candelabros de ouro e marcará o número 666. Esses conteúdos serão explicados em detalhes no capítulo 13 de Apocalipse, e também se relacionará com os conteúdos dos capítulos 17. Por isso, vou explicar brevemente aqui. Na Bíblia, se você olhar Isaías 10, 5, aparecem os assírios. E esses assírios não são o povo escolhido, mas sim gentios. No entanto, Deus chama esses assírios e os usa como uma vara de furor para punir o povo escolhido, rebelde, que não escuta nesse conteúdo. Você pode aplicar isso ao conteúdo que diz matar pela besta da terra na mesma lógica. A razão pela qual o nome do cavaleiro era a morte é porque ele recebeu o dever de matar. Quando você lê Ezequiel 9, 4 a 6, Deus ordena isso. Existe um lugar chamado Jerusalém. Essa Jerusalém, chamamos o povo escolhido de Deus de Jerusalém, não é? Mas, infelizmente, eventos abomináveis estavam acontecendo na Jerusalém, adorando outros deuses, comendo comida sacrificadas aos ídolos, quebrando as leis e os regulamentos, praticando ações abomináveis que Deus odiava. Num tempo como este, aqueles que veem essas coisas e lamentam são as pessoas que são dignas, não é? No entanto, aqueles que veem essas coisas e não choram e gemem e aceitam como se isso é natural, isso significa que estão já mortos. É por isso que quem chora e geme receberá um sinal na testa. Aqueles que não têm esse sinal não são dignos. Então o anjo é enviado e é ordenado a julgá-los e matá-los. Aqui, só porque diz morte, não é algo que pertence a Satanás. Mas você precisa entender que foi dado o dever de matar. E entendam que a razão pela qual Hades o segue é para levar aqueles que foram mortos. Entenda assim, tá? Agora, vemos que há um evento de matar com o poder sobre um quarto da terra. Mas esse quarto da terra não está falando sobre um quarto do mundo. Precisa saber que isso se refere à autoridade para matar um quarto dos santos do tabernáculo dos 7 candelabros que traíram. Esse julgamento ocorreu e começou no capítulo 6. Todas essas coisas não chegam ao fim em uma vez. Um quarto é morto espiritualmente. Problema surge como este, né? Isso significa que alguns sobraram, certo? Agora, um terço, conforme indo para Apocalipse 8 e 9, vemos que eles são julgados gradualmente e mortos espiritualmente. Porque continua com esse tipo de conteúdo, aqui é sobre o julgamento por meio desse poder sobre um quarto.
matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Aqui, a espada é a palavra de julgamento, e a fome se refere à pobreza espiritual, forma da palavra. Não se trata de estar sofrendo desesperadamente porque não há alimento físico. Porque o povo eleito está praticando o mal aí, Deus não manda chuva lá. E ele não pode mais dar a palavra para esse lugar, não é? E essa morte é a morte que mata o espírito. Não se trata de matar o corpo. É um julgamento espiritual que mata o espírito. E a besta da terra é o destruidor que pertence ao Hades. Assim como os assírios foram usados como uma vara para punir o povo, você precisa entender que a besta da terra é o destruidor que pertence ao Hades. Agora, vamos ler sobre quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando o soberano santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Quando o quinto selo é quebrado, aparece o conteúdo sobre os mártires que clamam por vingança dos seus sangues. Sobre os mártires debaixo do altar que clamavam pela vingança de seus sangues. Aqui, debaixo do altar, se refere à frente do trono de Deus em Apocalipse 4, e ao mesmo lugar onde estão os 4 seres viventes. A razão pela qual eles pedem para julgar os habitantes da terra é que os habitantes da terra são os destruidores, os pastores de Satanás. Portanto, julgá-los seria julgar Satanás. É por isso que eles pedem que os habitantes da terra sejam julgados. Então, quando se cumprirá a vingança do sangue dos mártires? Há um tempo em que a Babilônia, a morada de demônios, será julgada. Sua vingança é dada por meio do julgamento desse destruidor, o inimigo, o diabo. Então, tem que haver um determinado evento. É por isso que ele diz a eles que esperem. Aqui, se dermos uma olhada, diz em Apocalipse 18, 20, que Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ele faz a vocês. Então, essa vingança do sangue pode ser retribuída apenas depois de eventos Apocalipse 16, 17 e 18. Então, essa vingança pode ser retribuída. A razão pela qual as vestes brancas são dadas é que as ações dos mártires são reconhecidas como justas. Eles foram decapitados para a obra de Deus e para o testemunho de Jesus. Então, dar as vestes brancas significa que suas ações são vistas como justas. As entidades reais dos conservos e dos irmãos. Aqui, diz até que o número de seus conservos e dos irmãos sejam completados. Os conservos são os pastores e santos do tabernáculo dos 7 candelabros que traiu. Por que eles são chamados conservos? Enquanto os mártires foram escolhidos por Deus e por Jesus, eles obedeceram até a morte. Por isso, eles são o povo escolhido, não é? No entanto, no fim dos tempos, durante o cumprimento, os escolhidos, os pastores, os santos desse tabernáculo dos 7 candelabros, eles quebraram essa promessa. E eles são punidos pela ira de Deus. Eles também são povo escolhido, mas não são povo escolhido que manteve a promessa, mas sim o povo escolhido que traiu. Então, na perspectiva do povo escolhido, eles são os conservos. E o tempo em que o número dos conservos irmãos é completo, é o tempo em que os pastores e os santos do tabernáculo dos 7 candelabros são mortos um terço de cada vez. Quando o quarto selo foi quebrado,
foi dito que 3/4 da terra, 1/4 da terra morreu pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, sobraram alguns, não é? Esse agora continua para os eventos como capítulos 8, 9 e 12, e assim que eles são julgados. Agora, veremos o conteúdo do sexto. O conteúdo mais importante é esse caso do sexto selo ser rompido. Então, vamos nos concentrar e ouvir esse conteúdo para poder perceber. Vamos ler a referência. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negro. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O conteúdo mais importante do Apocalipse capítulo 6 é o evento da abertura do sexto selo. O evento que ocorre durante a abertura do sexto selo se torna o evento mais importante do Apocalipse capítulo 6. E ocorrer de um grande terremoto se refere ao grande abalo dos corações dos santos no tabernáculo dos 7 candelabros de ouro. Esse coração é chamado de terra. Cada vez que um selo é aberto, o julgamento é feito continuamente aqui no tabernáculo dos 7 candelabros de ouro. Então, esse grande terremoto está se referindo ao grande tremor do coração. E ele disse que o sol, a lua e as estrelas escureceram e caíram. Mas se o verdadeiro sol escurecer e a lua não brilhar e essas estrelas caírem, não pode haver nada depois disso, não é? Em uma visão, viu e registrou o sol escurecer, a lua não brilhar e as estrelas cair. No momento do cumprimento, precisamos conhecer a verdadeira entidade do sol, lua e as estrelas a fim de entender. E a realidade desse sol, lua e as estrelas são os pastores, evangelistas e santos do tabernáculo dos 7 candelabros de ouro. Se nós referirmos a Gênesis 37, 9 a 11, a família de Jacó é chamada de Sol, Lua e as estrelas. Podemos ver a história de Jacó quando José teve um sonho e disse que o Sol, a Lua e as 11 estrelas se curvaram diante dele. Jacó disse: será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar diante de você? Mas depois de um tempo, isso se tornou em realidade. Assim, se essa tenda de Jacó é chamada de céu, então esse Jacó se torna o sol, sua esposa se torna a lua e seus filhos as estrelas. No momento do cumprimento do Apocalipse, a tenda desse povo escolhido se torna o céu. E o pastor, evangelistas e santos dessa igreja se tornam sol, lua e estrelas. Julgados pela ira de Deus e do Cordeiro, agora eles se escurecem e caem. Mas, na realidade, o céu não vai escurecer, a lua não vai parar de brilhar e as estrelas não vão cair. O que significa é que a tenda do povo escolhido, que são comparados ao sol, à lua e às estrelas, os pastores e os santos que pertenciam a Deus, receberam julgamento e foram julgados fora. E agora eles pertencem a esse mundo, tornaram povo gentil. O fato de que todos os oficiais teve que renunciar aos seus cargos fala de um incidente que eles foram julgados. Como resultado disso, o que acontece agora é que eles que pertenciam a Deus passam a pertencer a um país estrangeiro. O sol, a lua e as estrelas também aparecem em Apocalipse 12 e 13.
Você deve saber que eles são os pastores, evangelistas e santos do tabernáculo céu. E se olharmos para isso biblicamente, Gálatas 3:3 diz que começa pelo Espírito e termina em carne. Se olharmos em Mateus 8:11-12, diz que os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas. A realidade dos súditos do reino, que serão lançados na treva, são os pastores e santos do tabernáculo que traíram. Depois disso, diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Isso significa que muitas almas serão colhidas. Se formos examinar esse evento em Mateus 24:29-31, será o evento no momento da segunda vinda do Senhor. E Mateus 24 também fala da segunda vinda do Senhor. Quando as profecias desse Apocalipse são cumpridas, diz que após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão e os poderes celestes serão abalados. Então, quem receberá essa tribulação? É a tribulação para o povo escolhido que traiu. Quando o sol, a lua e as estrelas escurecerem e caírem, a noite espiritual virá. Nesse momento, como Jesus disse que viria como um ladrão à noite, Jesus vem com seus anjos e reúne os eleitos das 4 direções, de um extremo ao outro do céu. Quando os eventos do Apocalipse 6 terminarem, no capítulo 7, a colheita e o selamento para a criação de uma nova nação vai aparecer. O mesmo conteúdo pode ser visto em Apocalipse 21:1. Diz: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O desaparecimento do primeiro céu e da primeira terra não fala de alguma catástrofe da humanidade em que a terra seja quebrada e destruída, mas o conteúdo apresentado no livro do Apocalipse fala da tenda do povo eleito, que pecou, e de todo o povo quem pertencia lá foi para a escuridão. Estou falando de coisas que vão acontecer. Portanto, você precisa entender que a partida desse céu significa que o espírito do mundo espiritual parte do templo do povo escolhido e chega ao fim. Também em Gênesis 6:3, vemos que Deus, que estava com os homens, os deixa. Por quê? Seus pecados se tornaram tão predominantes que Deus não podia mais estar com eles. É como se todas as pessoas tivessem voltado à carne. As montanhas e ilhas foram removidas. Isso significa que as igrejas filiais do tabernáculo dos 7 candelabros também foram julgadas e jogadas fora. Passaram dos bens de Deus para os gentios destruidores. As montanhas e ilhas foram removidas. Esse não é o caso físico. Embora está registrado assim, quando é realizado, aparecem como as igrejas filiais dos tabernáculos de 7 candelabros de ouro que foram jogadas fora, transferidas para pertencer aos gentios destruidores. Em Jeremias 6:12, os bens de Deus são julgados e jogados fora, pois isso são transferidos para outro. Você só precisa saber que as realidades dos reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, escravos e livres, são os oficiais e os santos desse tabernáculo de 7 candelabros de ouro que traíram. Estamos falando de um evento que começou pelo Espírito Santo e acabou em carne. Então, quando eles dizem que se esconderam em cavernas, montanhas e rochas, eles estão indo para pertencer aos gentios destruidores. Aquela caverna não é escuro, trevas.
Estou falando sobre a escuridão sem luz. Além disso, esconder-se em uma montanha significa esconder-se em uma denominação, organização, uma igreja. Mas isso significa pertencer à igreja dos gentios destruidores. Esconder-se entre as rochas significa confiar no pastor gentio, o destruidor, porque eles não se arrependeram, nem voltaram, foram julgados e jogados fora. Ao invés de arrepender, foram pertencer aos gentios e tornar-se independentes dos pastores gentios. Enfim, eles são julgados e expulsos de seu lugar por meio dos capítulos 8 e 9. Os restantes deles são espiritualmente mortos por um terço pelos gentios. A razão de ser expulso para a cova dos gentios, como mencionado acima, é porque o povo escolhido em Apocalipse 6 foi escolhido por Deus e Jesus como um candelabro de ouro para iluminar as trevas. Mas por causa da queda e traição, foi chamado para o arrependimento. Mas eles não aceitaram a palavra de arrependimento, por isso foram julgados e chegaram ao seu fim. Porque eles quebraram a aliança de Deus, como Adão, e serviram a deuses gentios, foram expulsos para gentios. Este templo-tabernáculo não é uma igreja que existiu desde os tempos antigos, mas é um templo especialmente escolhido por Jesus no cumprimento do livro do Apocalipse. Foi escolhido para iluminar as trevas. No começo, eles trabalhavam, mas não muito depois disso, eles se corromperam e pecaram. Comeram comida sacrificada ao ídolo, cometeram imoralidade espiritual, e porque eles não ouviram as palavras de arrependimento, por fim foram julgados e destruídos. E a realidade também aconteceu desta maneira. Agora, vou resumir do primeiro ao sexto selo. Vamos organizar? 7 mensageiros do Templo do Tabernáculo, fundado em 1966, são seres que serviram de luz para preparar o caminho no momento do cumprimento do livro do Apocalipse. Depois de trabalhar à direita de Jesus, corromperam e caíram. Por isso, receberam a carta nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Os 7 mensageiros que não se arrependeram após receber a carta foram julgados na década de 1980, 14 anos após a fundação da igreja. Eles foram destruídos pelos gentios e tudo terminou quando foram transferidos para pertencer às nações dos destruidores, que são pastores gentios. Agora, vamos concluir. Em Apocalipse 6, Jesus julga o povo escolhido que traiu usando os 4 seres viventes de Apocalipse 4. Eu disse que o evento mais importante era o evento quando o sexto selo era aberto. Os que pecaram e foram expulsos em Apocalipse 6, se tornaram a realidade do súdito do reino em Mateus capítulo 8, 11 a 12. Depois da primeira vinda de Jesus, 2000 anos, já passaram 2000 anos. Como a traição em Apocalipse 6, o povo escolhido que traiu hoje chega ao fim, e eles que foram expulsos são espiritualmente mortos pelos gentios em Apocalipse 8 e 9. Após os eventos de Apocalipse 6, em capítulo 7, nos fala sobre a criação de um novo reino, as 12 tribos colhidos e selados. É um conteúdo muito esperançoso e maravilhoso. Sobre esses 12 tribos que são cumpridas de acordo com as palavras registradas na Bíblia, você poderá ouvir através do chefe da tribo na próxima vez. O cristianismo hoje está dividido em muitas denominações. Existem centenas de denominações,
Mas existe apenas uma igreja cristã recriada. Deus disse em Amós 3:7 que ele não faz coisa alguma sem revelar o seu plano ao seu servo, o profeta. Assim como ele mostra ao seu servo, o profeta, todos os segredos, ele mostrou os eventos de todos os capítulos do Apocalipse a um pastor e os fez testificar. A salvação está onde Deus e Jesus estão juntos. Onde Deus e Jesus estão, a palavra de Deus está lá também. O lugar onde a palavra revelada é testificada, a palavra do livro selado com 7 selos que estava na mão de Deus, é o lugar onde Deus e Jesus estão juntos. Onde seria isso? Espero que saiba que a Igreja de Jesus Shincheonji, o Templo do Tabernáculo do Testemunho. Obrigado por escutar até agora. Somos um em Jesus e em Deus. Espero que todos nós possamos nos tornar um com o Deus e com Jesus verdadeiro para participar da maravilhosa graça da cura de todas as nações. Nós somos um. Vamos orar? Santo e gracioso Deus Pai, obrigado por nos despertar nosso coração com a palavra da vida. Acreditamos que as profecias e as realidades do cumprimento do Apocalipse da nova aliança de Deus estão sendo testemunhadas mundialmente hoje, seguindo as instruções de que, quando chegar a hora, quando o Senhor voltar, escolheria um pastor prometido, mostrar as realidades de todos os eventos e enviá-lo para testificar às igrejas as palavras de revelação que estavam seladas com 7 selos que ninguém podia saber. Ajude-nos a perceber e desfrutar as bênçãos prometidas, ouvindo, entendendo e cumprindo as profecias escritas. Por meio do anjo, guie o nosso coração e nossa mente para que nós possamos ouvir até o fim. Oferecemos graça, honra e glória ao Criador Deus Pai e oro em nome de Jesus, o Redentor das nossas vidas. Amém. Obrigado. O selo de Deus. O que isso significa? Qual selo devemos receber? Quem são essas 144 mil pessoas? Como você pode saber se foi selado ou não? A fé é o caminho que segue a Bíblia. Em Mateus 7 é dito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos compreender plenamente as palavras desse Apocalipse e ir para o céu juntos. Você assistiu o trailer do Apocalipse 7, que aprenderemos na próxima vez. Espero que você não perca a próxima sessão e receba a preciosa compreensão e graça que Deus concede. Shincheonji, Igreja de Jesus, segue todas as regras de quarentena ao conduzir os seminários. Esperamos que estejam sempre com boa saúde. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta enquanto ouve o seminário, entre em contato conosco pelo número de telefone abaixo e responderemos prontamente. Vamos encerrar o programa aqui e oferecer o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dê-nos hoje nosso pão de cada dia e perdoe nossos pecados, como perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos dar toda a glória a Deus Pai e Jesus. Obrigado.